Vamos então dar início ao primeiro painel e chamo desde já Marlene Brito, técnica do programa Escolhas do IPDJ, que irá moderar este painel. Chamo igualmente Carlos Antunes, do Centro Nacional de Cibersegurança, Filipa Paes de Aguiar, da Universidade de Lusíada, e Luísa Kerr, do Instituto Superior Técnico. Agradecermos também a vossa presença e um bom painel a todos. E até já. Ou conseguem todos me ouvir? Se calhar conseguem todos ouvir sem microfone. Muito bom dia a todos e a todas. Agradecer a vossa presença neste seminário intitulado Jovem Oficinas, como tema Inteligência Artificial e Direitos Humanos, como garantir a ética e a equidade no mundo digital. Começar por agradecer aos oradores a vossa disponibilidade. Sabemos que a vossa agenda nem sempre é fácil e agradecer então a vossa participação, que irá enriquecer com toda a certeza este seminário. Agradecer também a todos os elementos aqui da equipa técnica dos projetos financiados pelo programa Escolhas IPDJ. Agradecer aos coordenadores. Não conseguem ouvir? Está bem, obrigada. Agradecer então aos coordenadores, aos dinamizadores comunitários, aos voluntários, aos participantes, porque com toda a certeza a vossa participação aqui irá enriquecer todos os painéis. Por último, agradecer à organização, agradecer na pessoa da Ana Dias, que vem representar o Portugal Media Lab, agradecer também à Cristina e também à Sílvia, que vem da Secretaria de Estado, Secretaria-Geral do Governo, peço desculpas, e agradecer também à Rita e ao David pela organização também deste evento e agradecer em particular ao David por me ter convidado para moderar este debate. Não sei se estarei à altura de o fazer, mas tentarei dar o meu melhor com toda a certeza. Em relação ao primeiro painel, começava então aqui por fazer uma breve apresentação dos nossos oradores e começo então por apresentar em primeiro lugar o Dr. Carlos Antunes, que vem do Centro Nacional de Cibersegurança. O Dr. Carlos Antunes é licenciado em Direito, portanto irá-nos trazer esta parte, digamos assim, mais das leis, digamos assim, pensamos nós, sobre esta temática da inteligência artificial. É mestre em Direito Administrativo e Administração Pública, foi jurista sénior nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, técnico especialista também do gabinete do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa do 23º Governo Constitucional e atualmente é consultor jurídico no Centro Nacional de Cibersegurança, acompanhando várias áreas, entre as quais a parte também da inteligência artificial. Muito obrigada. De seguida também temos a professora Filipa Paes de Aguiar, é professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada, é também investigadora do Centro Jurídico, Económico, Internacionais e Ambientais. A professora Filipa também é coordenadora do projeto de investigação Direitos Humanos na Era Digital e também coordenadora do protocolo académico UFF e Universidade de Lusíada. É colaboradora do projeto acerca do direito constitucional comparado e cultura jurídica, Ásia e também nas Américas. E é investigadora convidada do IGADI, é assim que se diz? Ok, muito obrigada. Por último, temos então a professora Luísa Coa, não sei se disse bem o nome, é licenciada em Matemática Aplicada e Computação pelo Instituto Superior Técnico, tem doutoramento na área de processamento de linguagem natural, há aqui um casamento entre duas áreas, e tem pós-graduação em Pedagogia do mesmo ensino superior. A professora Luísa, também é professora associada do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico. Tem vários artigos publicados, já acompanhou vários alunos a nível do mestrado e doutoramento e é não só uma mulher ligada às ciências exatas, mas também ligada às artes. Muito obrigada a todos pela vossa presença e sem mais demora, irei passar então a palavra ao Dr. Carlos e relembrar então que cada orador tem 15 minutos. Deram-me instruções para ser um bocadinho rigorosa quanto ao tempo, portanto, vou tentar desempenhar o meu papel, está bem? Eu vou-vos fazendo sinal, entretanto, quando estiver perto de terminar o vosso tempo, está bem? Muito obrigada. Professor Carlos. Muito obrigado.
Acho que me podem tratar apenas por Carlos. Não podemos deixar o doutor hoje, está bem? Eu só preciso usar o doutor quando preciso de me ter medo. Como hoje não preciso de me ter medo, não preciso de ser chamado doutor. Muito obrigado pelo convite. Eu já não vinha aqui ao IPDJ, estive a fazer contas há 17 anos. A última vez que aqui estive foi para participar no Parlamento dos Jovens, pela minha escola, e portanto já há 17 anos que não vinha aqui, e é um gosto voltar a este sítio e estar convosco nesta iniciativa que é tão importante. Portanto, também cumprimentar os meus colegas de painel, neste caso as minhas colegas de painel. É bom que finalmente haja uma inversão, eu seja o único homem no painel. Normalmente nestes temas só há uma mulher no painel, ainda bem que finalmente só há um único homem no painel. Eu não queria falar tanto de leis, eu hoje queria falar de um conjunto de outras coisas, porque eu acho que o direito tem que ir um bocadinho atrás daquilo que é o pensamento de nós enquanto sociedade sobre o que é que de facto queremos para a inteligência artificial, e nós não podemos utilizar o direito como desculpa nem para não nos mexermos, nem esperarmos que o direito faça qualquer coisa para nos começarmos a mexer. Portanto, o direito tem o seu lugar, tem o seu papel, e eu tenho aqui a esperança e a confiança que o direito não tem o papel principal na questão da inteligência artificial. Sem prejuízo de nós já termos direito sobre a inteligência artificial hoje, que tem algumas coisas que talvez sejam importantes, mas a primeira coisa que eu gostava de vos dizer é que nós não podemos continuar a falar de inteligência artificial como se fosse uma invasão alienígena. Eu acho que já toda a gente aqui viu, talvez só tenha pelo menos visto os vídeos ou os anúncios do filme do Transformers, de certeza que a inteligência artificial não é nada similar. Portanto, nós quando estamos a falar de inteligência artificial e de inovação, não estamos a falar de nenhuma invasão alienígena. Estamos a falar de uma coisa que é feita por pessoas. E, portanto, nesta discussão que nós temos tido muito frequentemente sobre a inteligência artificial, eu hoje gostava de me concentrar e de vos falar de pessoas, mais do que vos falar de inteligência artificial. Porque, sistematicamente, a discussão sobre a inteligência artificial e sobre a ética da inteligência artificial parece que quer anonimizar ou esconder os verdadeiros responsáveis pela inteligência artificial. E há talvez 3 grandes responsáveis pela inteligência artificial que é importante falarmos. O primeiro responsável pela inteligência artificial é quem o desenvolve, quem o faz, quem o permite, quem o pensa, não é? Vocês forem ao dicionário procurar a definição de inteligência artificial, para já vão ter dificuldade, porque se perderem 20 a 30 minutos à procura de definições de inteligência artificial, vão encontrar umas 10, 12 diferentes. Em função do tempo elas vão evoluindo. As definições mais recentes parece muito que querem imitar o ser humano, a inteligência artificial como algo que imita capacidades ou competências próprias do humano, como se isso fosse possível. Outras são de tal maneira mais abrangentes que uma calculadora cabe na definição de inteligência artificial. Portanto, é tudo inteligência artificial. E outras são de tal maneira redutoras que ninguém sabe bem o que é. Mas o primeiro responsável, a primeira pessoa que nós temos que pensar e falar é quem desenvolve a inteligência artificial. Quem a pensa, quem a faz. Porque falar sobre as pessoas que fazem e pensam a inteligência artificial é também falar um bocadinho do para que é que serve a inteligência artificial, para que é que nós queremos a inteligência artificial. Eu acho que nós hoje, enquanto humanos, para aqueles que gostam de arte, eu como vi em muitas pinturas, talvez há já aqui várias pessoas que gostam de arte, o Miró tinha uma frase muito interessante porque dizia que demora muito tempo a aprender a pintar como uma criança. E acho que nós perdemos uma capacidade das crianças que é básica, que é a capacidade de perguntar porquê. Não? Ou até talvez outra, para quê? Para quê? Nós temos nos esquecido de perguntar para que é que queremos inteligência artificial e porquê é que queremos inteligência artificial. E, portanto,
E isto está tudo relacionado com as pessoas que a desenvolvem. Para que é que a desenvolvem? Porquê é que a desenvolvem? Qual é o objetivo? Não é? Nós queremos uma inteligência artificial que nos substitua ou queremos uma inteligência artificial que nos ajude? E esta é uma decisão que nós temos que tomar enquanto coletivo. Porque como não é uma invasão alienígena, ela não nos vai forçar a nada. Nós é que temos que a pensar enquanto coletivo. E, portanto, aprender a perguntar para quê ou porquê é absolutamente essencial. As segundas pessoas que temos que pensar e falar são as pessoas que utilizam a inteligência artificial ou a põem à disposição aos outros no âmbito das suas atividades comerciais ou dos seus negócios. E temos que voltar a perguntar em relação a estas pessoas o porquê e o para quê da inteligência artificial. Eu acho que já toda a gente ouviu, ou tem ouvido nos últimos tempos, o medo que se tem gerado sobre a possibilidade da inteligência artificial substituir trabalhadores. Substituir pessoas. Começarmos a substituir pessoas por inteligência artificial ou por soluções ou tecnologia ou mecanismos de IA. Um autor português, para não irmos para fora, o professor António Damasio, tem uma frase muito interessante que é aquela que o ser humano que não sabe a sua própria história está condenado a repeti-la. Esta ideia da substituição de pessoas por tecnologia não é uma discussão nova na sociedade, não é uma discussão nova na humanidade. Não é? Aparece agora como uma grande novidade porque nós esquecemos-nos, por exemplo, da geração do pós-Segunda Guerra Mundial que tinha 10 anos a mais para aprender novas áreas e 10 anos a menos para se reformar. E, portanto, foi a geração abandonada do pós-Segunda Guerra Mundial, porque nem conseguia adaptar-se aos novos meios, às novas formas de sociedade, nem conseguia reformar-se e sair do mercado de trabalho. A discussão foi tida na altura e, normalmente, a consequência é sempre a mesma, são abandonados os que não se adaptam, não é? Nós, envolvidos estes anos, estamos a preparar-nos para repetir a história, porque não aprendemos com ela. Porque, novamente, perdemos a capacidade de perguntar porquê e para quê. Bom, porquê? Nós, quando substituímos os portageiros nas portagens por máquinas, ninguém discutiu se era isso que queríamos, não é? Agora, quando substituirmos as pessoas por inteligência artificial, não podemos relacionar-nos com isso como se isso fosse uma inevitabilidade, não é uma decisão nossa. Ou seja, uma coisa é a inteligência artificial ajudar-nos, no sentido em que nos substitui tarefas que são pesadas, repetitivas, cansativas, ou até que podem diminuir a dignidade dos trabalhadores. Hoje em dia não faz sentido termos pessoas que passam dias a carimbar papéis. Não faz sentido nenhum. Outra coisa é substituir pessoas deixando-as sem capacidade de proverem o seu próprio sustento e a sua vida e a sua família. E isto é outro nível de discussão. Portanto, um segundo grupo de pessoas a que temos que ter atenção são as pessoas que utilizam a inteligência artificial no contexto da sua atividade profissional ou da sua ação. E quando dizemos isto, dizemos o Estado também, as entidades públicas. Nós hoje temos até coisas muito caricatas, permitam-me só fazer isto, os juristas não resistem a falar de coisas de direito, não é? Temos uma coisa muito caricata que é, se vocês pedirem uma certidão de domicílio fiscal no portal das finanças, podem pedi-la às 4 da manhã e ela será automatizada. Não é propriamente inteligência artificial, mas é automação. Portanto, de uma forma automatizada, sai uma certidão de domicílio fiscal para vocês, às 4 da manhã. Mas se repararem na certidão, vem a assinatura do diretor de finanças da vossa área de residência. Ora, ninguém acredita que o senhor estava à espera, do outro lado do computador, que vocês fizessem o pedido para pôr lá uma assinatura. Aquelas ficções absurdas do direito, não é? Aquela assinatura responsabiliza juridicamente aquele dirigente público, no entanto ele estava a dormir confortavelmente, provavelmente, ou a fazer outra coisa mais interessante, mas não assinou aquilo. Ou seja, muitas vezes também temos este direito lento na capacidade de evoluir. Porquê? Porque não pensamos as coisas, não fazemos a pergunta do porquê e do para quê. Porquê que lá está a assinatura? Para que é que lá está a assinatura? Tem que estar a qualquer mecanismo que diga que aquilo foi emitido de forma automatizada e que valida aquilo porque foi emitido por um sistema que o Estado utiliza, ponto.
Terceiro grupo de pessoas, e este é que me preocupa mais, são os utilizadores. E eu se calhar ia-me concentrar mais nestes. Os utilizadores, ou seja, aqueles que utilizam a inteligência artificial. Todos nós aqui, de forma muito divertida, faz-me uma imagem, sei lá, do Donald Trump vestido de Papa. Não? E vamos... Mas antes de fazer isso, se calhar tive que me registar com os meus dados pessoais no sistema de IA que faz a imagem, tive que dar dados meus que não fazia sentido nenhum dar, e estive a gastar energia. Uma das coisas que hoje em dia parece que houve um certo eclipse do tema. Não é? Eu não sou velho, mas lembro-me da grande discussão da questão ambiental, não é? A discussão do nuclear, por exemplo. Hoje há muita gente a defender pacificamente o regresso ao nuclear com um único fundamento. É que o consumo de energia pelas novas tecnologias, particularmente pela inteligência artificial, vai obrigar-nos a produzir muito mais energia do que estamos a produzir hoje e, portanto, já ninguém quer muito bem saber da sustentabilidade. Mas o fazer uma imagem de IA numa solução como nós temos hoje na internet pode ter um gasto de energia que é quase o similar ou equivalente a uma bateria de um telemóvel. Ou seja, nós utilizadores temos um conjunto de responsabilidades que não podemos fugir a elas. Em primeiro lugar, o uso responsável da inteligência artificial. Para que é que eu uso a inteligência artificial? Uso a inteligência artificial para enganar os professores na avaliação? Para fazer os trabalhos por mim? Ou seja, uso a inteligência artificial porque sou preguiçoso? Uso a inteligência artificial para criar imagens que podem enganar os outros? Uso a inteligência artificial de forma irresponsável, estando a fazer gastos de energia desnecessários? Mas mais, uso a inteligência artificial expondo os meus dados pessoais e os dados pessoais de terceiros de forma irresponsável? Reparem que, falando outra vez em direito, aquela tentação que nós temos, o regulamento para a inteligência artificial, em 3 minutos, não é? O regulamento para a inteligência artificial fala da literacia digital, a formação na literacia digital, artigo 4º do regulamento. O artigo 4º, já agora deixem-me desiludir-vos, não resolve coisa nenhuma. E não resolve coisa nenhuma porque a literacia digital que lá está é para os trabalhadores, colaboradores dos que eles chamam habitualmente os prestadores ou responsáveis pela implantação, e no fim falam das pessoas afetadas, mas ninguém sabe muito bem como é que se resolve o problema das pessoas afetadas. E ontem a Comissão Europeia publicou uma lista de perguntas e respostas sobre a literacia digital, onde já veio dizer que ninguém vai controlar coisa nenhuma. Portanto, o artigo 4º não vai resolver nada. Então, uma das coisas que nós temos, de facto, que começar a apostar desde cedo, e com isto termina, na literacia digital. E há 3 literacias que eu gostava de defender agora. Não é campanha eleitoral, que não sou candidato a nada, mas gostava de propor 3 literacias. A primeira literacia é no uso responsável das tecnologias, e essa tem que vir desde a pré-primária. Desde a pré-primária que tem que se começar a formar os jovens e os pais dos jovens para a utilização responsável das tecnologias. Quando se deve usar, como se deve usar, que perguntas devo fazer, ou seja, esta pergunta do porquê. Porquê é que me estão a pedir os meus dados e o meu registro se a ferramenta é gratuita? A ferramenta é gratuita, mas os meus dados têm um valor e, portanto, vender os meus dados ou utilizá-los tem lucro e, portanto, eu tenho que perceber porquê. Bom, se querem os meus dados, mesmo que a ferramenta seja gratuita, então não utilizo. Ou então tenho que saber exatamente para onde é que os meus dados vão. Para que continente, para que país é que os dados são transferidos. Literacia digital. Aprender a perguntar porquê e saber os riscos do uso do digital. Hoje há graves riscos. Há pessoas que suicidam na sequência de conversas com algoritmos com soluções de inteligência artificial de conversação e de apoio. Há um caso na Holanda recente famoso. Portanto, a inteligência artificial não é neutra, não é inócua do ponto de vista social. E as outras 2 literacias são mais fáceis de explicar. Olha, em primeiro lugar, não pode haver juristas que não saibam a linguagem das tecnologias.
portanto, dos meus colegas que estão a começar a formar nas faculdades têm que começar a aprender coisas de tecnologias. Quer dizer, um jurista que não sabe de digital não serve para nada hoje em dia. Temos que dizer isto com esta clareza, que é para toda a gente entender. Portanto, literacia tecnológica e digital nos cursos de Direito já devia ter começado há 10 anos e ainda não começou. Mas a outra literacia também me preocupa, que é a literacia jurídica das pessoas que fazem tecnologia. Eu estive há dias a falar numa faculdade de informática, perguntei o que era um direito fundamental e ninguém me soube responder. Nem me dar o exemplo. Portanto, pessoas que desenvolvem tecnologia, que não têm noção do que são direitos fundamentais, ou não têm noções básicas daquilo que é o direito, ou dos limites jurídicos da sua atividade, são pessoas que, mesmo sem querer, porque não, aqui a intenção é irrelevante, mesmo sem querer, podem causar danos. Portanto, estas 3 literacias, para mim é necessário começar a trabalhar desde já. Uma literacia para a responsabilidade, literacia digital para todos, desde as mais pequenas idades, uma literacia tecnológica para os juristas e uma literacia jurídica para as profissões STEM. E assim, em geral, eu queria partilhar convosco. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos, por nos permitir pensar um bocadinho já sobre esta questão da inteligência artificial e pensar também já na nossa responsabilidade que temos no dia-a-dia no uso da mesma. Sem mais demoras, porque o importante é ouvir os oradores, passamos então a palavra à professora Luísa Corra. Bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada pelo convite também, Ana. Eu sou, portanto, na ligação da conversa anterior, portanto, a história da inteligência artificial já existe, pelo menos o termo foi cunhado nos anos 50, portanto, parece que é uma coisa que caiu do céu agora, mas na verdade estamos a trabalhar em inteligência artificial há dezenas e dezenas de anos. E já agora, para também terem uma ideia, houve alturas em que a IA houve o que se chamava o inverno da IA. Portanto, há uns anos, quando eu comecei a trabalhar no técnico, o meu grupo de trabalho é de inteligência artificial, e quando nós dizíamos que trabalhávamos em inteligência artificial, toda a gente olhava para nós com um ar de tipo, és uma frustrada, és a prometer um monte de coisas e só fazem porcaria, e agora finalmente é que a IA está toda na moda e está toda a gente histérica com a IA, mas na verdade o trabalho que levou aos ChatGPTs desta terra já está a ser desenvolvido desde os anos 50, ok? Só por isto um bocadinho mais. Bem, eu estou com medo mesmo de respirar aqui e que isto vai tudo ao ar, mas vou tentar. A primeira coisa que eu vou fazer é vou tentar responder à pergunta, ok? Pronto, a pergunta que me foi feita é: IA e direitos humanos, como garantir ética e equidade no mundo digital? Eu não sei a resposta para isto, eu posso apenas dizer que da parte que nós controlamos, portanto, eu trabalho realmente em IA, portanto, aquilo que há bocado foi dito sobre eu tenho que ter uma consciência de que o que eu estou a fazer pode ser usado para o mal e pode ser usado para desgraçar muitas vidas, não é? Mas da maior parte das pessoas que não está a trabalhar em IA, o que têm que fazer, isto parece que foi combinado, mas não foi, está ali usar de modo responsável, e este usar de modo responsável implica manter-nos sempre informados. Eu acho que isto é muito importante, ainda bem que vocês estão todos aqui, ainda bem que vocês veem este tipo de formações, ainda bem que existem estas formações, ainda bem que vai haver um hands-on logo à tarde em que as pessoas vão fazer coisas mais experimentais, porque é isto que faz com que estejamos todos informados, ter, por exemplo, colegas que vêm de Direito nos nossos painéis e que vão falando de um conjunto de coisas que também nos vão abrindo a nós, investigadores de IA, os olhos, e a vocês, e eu também, utilizadores de IA. Portanto, esta literacia, este conceito de estarmos sempre informados é fundamental. O que é que nos oferecem estes novos modelos de IA? Portanto, não sei, presumo que toda a gente aqui já experimentou usar o ChatGPT e afins. Eles fazem toneladas de coisas. Eu, o ano passado, refiz uma disciplina que estou a dar no técnico e usei o ChatGPT para me fazer N coisas, desde resumir pequenos textos, a escrever pequenos textos e procurar informação, a gerar imagens. Já vos vou mostrar as imagens que são maravilhosas, coisas que eu tive que ter. Pronto, o que é que correu bem?
eu sei o tópico, portanto, quando ele me gerava coisas, eu sou capaz, tenho um tal espírito crítico e eu consigo olhar e dizer isto está bem, isto não está bem. Portanto, temos aqui depois um conjunto de coisas que já vou discutir. Portanto, eles respondem a questões, explicam conceitos, sumarizam textos, traduzem uma catrafilhada de coisas, até são bons às vezes a inventar anedotas e coisas mais criativas. Programam, que se calhar é uma coisa que muita gente ainda não está consciente. Eles programam e programam muito bem, ou seja, não é, olha, agora implementa-me um programa que faça isto, mas posso dizer, olha, implementa-me este algoritmo, faz-me esta pequenina coisa, e eles fazem aquilo em segundos e muito bem. E ainda um bocadinho também esta piada havia alguém que dizia, até agora nas engenharias, quando nós construímos uma ponte, a ponte é para nós passarmos para o lado de lá. Agora nós acabamos de criar um objeto de engenharia, uma IA, mas na verdade nós ainda estamos um bocadinho a ver o que a IA faz, ainda estamos a coisas que, olha, ele também conta anedotas, olha, ele também é bom a fazer adivinhas, olha, ele também faz isto e faz aquilo. E é um bocadinho estranho, estamos a criar um objeto que na verdade não sabemos tudo o que ele faz. E é verdade, nós não sabemos tudo o que ele faz. Eu todos os dias às vezes fico surpreendida, para o bem e para o mal, não é? Com as coisas incríveis que estes modelos fazem. Quando vocês estiverem com as vossas crianças, portanto, com as vossas crianças no sentido, não é necessariamente filhos, com os vossos alunos, com jovens à volta, ou mesmo vocês jovens também que estão aqui, é verdade que nós professores não conseguimos ter uma relação de 1 para 1 com todos os nossos alunos e, por exemplo, no técnico neste momento eu tenho turmas de 130, 170 alunos, aquilo eu faço o meu melhor para saber o nome deles e para corresponder a todos os mails que me perguntarem, estar no Discord a responder a perguntas, etc. Mas obviamente eu não consigo ter uma relação de 1 para 1, sentar-me ao lado de um e ficar ali a ajudá-lo a programar. Portanto, é normal que eles vão para casa e vão, se tiverem um tutor que os ajuda a aprender qualquer coisa, acho isso absolutamente fantástico. Isto são as imagens que o ChatGPT gerou para algumas que gerou para a minha cadeira de língua natural. As imagens são absolutamente lindas, é tipo, faz uma pessoa de cabelos brancos a dar aulas, não sei o quê, ele gera, pronto, faz umas coisas absolutamente incríveis. Coisas também super divertidas que podemos fazer, temos aqui uma fotografia do Essa, temos aqui uma fotografia minha, ele gera-me aqui uma Luísa Essa, temos aqui o Thanos e tivemos aqui também outra Luísa, aqui vai a Luísa versão Thanos, e coisas mais que eu fiquei de boca aberta com o vídeo, temos aqui a Luísa e temos aqui, pronto, eu dei-lhe uma fotografia, isto aqui, peço desculpa, isto aqui é um vídeo da Barbie, não sei se viram o filme da Barbie, mas penso que sabem o que é o filme da Barbie, e eu já pensei em pintar o cabelo de loiro e até começar a vestir-me de cor-de-rosa, portanto é incrível o que estes modelos conseguem fazer. Claro que isto é a parte lúdica, não é? Esta é a parte em que nós nos divertimos e dizemos, super fixe. Se calhar alguns de vocês, por exemplo, rapazes, não achariam muita piada em que alguém pegasse na vossa fotografia e gerasse um vídeo da Barbie, ok? Não, pronto, ok. Mas compreendem que isto pode ser super divertido. Eu quando estava a fazer, era uma aplicação que eu encontrei, instalei e fiz este vídeo. Ainda pensei em mandar para um colega meu, havia assim uns tipos todos musculosos e não sei o quê, ainda pensei em gerar uma coisa de um colega meu e mandar-lhe. Depois pensei, isto pode ser super ofensivo. Portanto, quando se falou em responsabilidade e uso responsável, também está aqui, não é? E de facto isto são coisas que começam desde pequeninos, que é uma coisa que realmente há bocado falaram desta história, desde o berço quase que temos que começar a ensinar o uso responsável, e é mesmo verdade. São coisas que às vezes nós não pensamos, mas na verdade temos na mão coisas que podem estar a ofender, a magoar a outra pessoa. Coisas a terem atenção. Para mim há 3 grandes dramas. Os modelos generativos cometem erros. Isto foi uma coisa que eu lhe pedi para gerar, uma Luísa de cabelos brancos, e ele gerou-me uma Luísa com 3 braços. Não sei se repararam que ele tem ali várias mãos assim extra. A história dos trabalhos de casa, é preciso fazer check. Ele faz erros e faz muitos erros, ok? Imaginem que esses erros são alunos de medicina, médicos, etc. Eu tive agora uma tese de mestrado com uma médica e pronto, era um aluno que estava a fazer essa tese, e o que estávamos a tentar perceber era estes ChatGPTs desta terra, quão bons é que eles são a gerar panfletos médicos com informação sobre endocardite infecciosa, que é um problema no coração, sobre, pronto, gerar perguntas de escolha múltipla para estudantes poderem estudar o assunto e gerarem slides. E havia coisas que ele fazia que estavam ótimas e havia coisas que estavam completamente erradas, e ele dá-nos as respostas com a mesma alegria e com a mesma convicção quando faz porcaria e quando não faz porcaria. Portanto, é mesmo muito importante este check
de, ok, ele gerou-nos qualquer coisa, deu-nos uma resposta, verificar, justamente em tópicos quentes, não é? Uma coisa é levarem um raspanete porque fizeram um trabalho com o ChatGPT e havia um erro e a professora ralhou. Outra coisa é sair para o mercado. Eu, por exemplo, agora estou a orientar N teses de mestrado, eu não tenho tempo para estar a verificar toda a bibliografia que os meus alunos têm nas suas teses. Se houver algum idiota que não tenha cuidado, gera um bocado de texto e expõe para lá, fica para a posteridade que, pronto, e pode ser muito grave. E eu acho que isto é super preocupante. Portanto, a primeira dica é termos que verificar tudo sempre porque eles falham. Outra coisa, e já também se falou aqui, eles podem ser usados para nos enganar, ok? E a pergunta é, todos nós já ouvimos falar em, tipo, ok, vemos agora a Luísa, Barbie, todos nos rimos muito, etc, é óbvio que não sou eu. Agora, estão preparados para a manipulação perfeita de voz? Vocês lembram-se daquela coisa do WhatsApp, em que era o Olá Mãe, e havia alguém que dizia, Olá Mãe, manda-me 50 euros, manda para não sei o quê, e houve muitos pais que caíram que nem os patinhos. E nós dizemos, eu nunca iria cair que nem um patinho numa coisa dessas. Se o meu filho me ligar, ou se uma IA me ligar com a voz do meu filho e me disser, olha, mãe, é preciso que me mandes agora 50 euros, isto é urgente, eu depois já te explico, não sei o quê, manda-me para este número, eu acho que se calhar caía que nem um patinho e mandava, ok? Portanto, manipulação perfeita de voz, e já agora não é preciso estar a gravar-vos durante horas para fazermos uma voz, imitação da vossa. Às vezes 1 minuto, 2 minutos conseguimos gerar a vossa voz. Já agora, isto também pode ser usado para o bem. Tivemos a trabalhar, um dos meus alunos esteve a trabalhar com uma daquelas pessoas que tem aquela doença degenerativa em que as pessoas de repente não conseguem mexer-se, não conseguem fazer nada, e era um senhor novíssimo com 38 anos que só conseguia mexer a sobrancelha. E então eles conseguiram, com a manipulação da sobrancelha, eles conseguiam articular aquilo com Large Language Model, portanto, com destes modelos da IA, em que ia ajudando a falar, portanto, a escrever texto. E depois a mulher desse senhor arranjou uns audiozinhos, tipo 2 ou 3 minutos de áudio que encontrou lá no telemóvel com a voz dele, e conseguiram gerar uma voz muito parecida com ele, e ele conseguia de alguma maneira comunicar mais facilmente usando este tipo de tecnologia. Portanto, a manipulação perfeita de imagem é outro problema. A manipulação perfeita de vídeo vai acontecer, alguns no tempo, viram agora aqui a Barbie e Luísa. Isto é assustador. E a questão é se isto for a nível nacional ou mundial. É de repente vimos o nosso apagão em que ficámos todos sem comunicações, não é? Portanto, a truque, eu fico a recomprar um rádio de pilhas e funcionou super bem, pelo menos tive informação o dia inteiro. Mas imaginem, aparece uma notícia no jornal, aparece qualquer coisa, um telejornal que abre com qualquer coisa fake, que não houve validação prévia porque os jornalistas não tiveram tempo, foi uma coisa que aconteceu, e de repente estamos todos na rua a gritar e não sei o que mais, e pode ser dramático. Portanto, é mesmo preciso pensar um bocadinho disto. Portanto, quando nós não conseguimos distinguir o que é IA e o que não é IA, e já não conseguimos em muitos cenários, temos aqui um grande problema. Portanto, desenvolver o espírito crítico, questionar e estarmos informados, ok? Perceber que, isto pode mesmo ser uma arma perigosa nas mãos das pessoas erradas. Abuso de poder, portanto, desculpem, esta também é outra para mim que é a terceira, e estou quase a calar-me. Ver fazer não é a mesma coisa que fazer, ok? Pergunta, quantas pessoas aqui é que jogam futebol? Ok, jogam regularmente futebol? Pronto, agora imagina que durante um ano inteiro vocês só viam jogos de futebol na televisão, mas não iam jogar fisicamente. Acham que evoluíam na vossa prática do futebol? Não. Aprendiam qualquer coisa, é certo. A ver jogar as fintas e não sei o quê, mas só fica, uau, aquele fez aquela finta assim, se calhar também vou tentar imitar, espetáculo. Agora, pronto, eu aproveitei para pôr o nosso gol do nosso header, tipo, ok, isto é sempre aquele momento em que uma pessoa tenta dar aqui uma certa... daquelas coisas saudosistas, não é? Mas pronto, todos nós concordamos que estar a ver fazer não é a mesma coisa que fazer, certo? Portanto, um miúdo que abusa do ChatGPT para fazer trabalhos de casa, etc., não está a fazer aquele trabalho intelectual que deveria estar a fazer para evoluir como pessoa, ok? E isto é mesmo a meu nível. Por exemplo, eu agora noto que quando quero escrever qualquer coisa em inglês, escrevo em inglês super macarrónico, nem me preocupo nada, e depois peço ao ChatGPT para me corrigir as gralhas e para melhorar aquilo, ok? Portanto, isto está-me a fazer perder competências. Eu com o tempo, o meu inglês vai se tornar cada vez mais macarrónico porque estou à espera que o ChatGPT faça a papinha toda. Portanto, fazer uma utilização equilibrada e mesmo tentar que não sejamos, ou seja, não perder competências, ok?
Quando apareceu a máquina de calcular, era aquele drama do máquina de calcular, vamos deixar de saber fazer contas. Eu acho que nós sabemos fazer contas porque os professores de matemática souberam gerir a coisa e nós sabemos fazer as continhas quer dizer, espero que as pessoas saibam fazer continhas em papel, não é? Com isto é um bocadinho também nós próprios autorregularmos e sabermos que, ok, se eu não quero perder uma competência, tenho que fazer um esforço para fazer. Muito rapidamente, só mais desafios, falámos destes das desigualdades, não é? É porreiro, o ChatGPT está disponível para toda a gente, mas há versões muito mais XPTO e muito mais caras. Esta dos $200, eu confesso que nem sei o que é que faz, imagino que faça massagens e cafés, mas é assim, existe, está disponível. Também se falou agora do impacto ambiental, isto é um problema dramático, ok? Acho que a percentagem de energia gasta anualmente a nível mundial com as IAs, eu já não sei se eu li alguns que era tipo 3%, era assim um disparate enorme. A história da propriedade intelectual e do plagiarismo, eu pedi para ele me fazer uma torre de Belém em modo Dalí, ele disse, não sei o quê, só posso fazer se tiver não sei o quê, e depois gerou-me isto, que é espetacular, não é? Esta torre de Belém em Salvador Dalí. Reparem, se vocês forem um artista que tem os seus quadrozinhos, o seu estilo, as suas coisinhas, e de repente há uma IA que viu as vossas coisas, usou-as, alimentou-se delas e depois a seguir gera o vosso estilo. Pá, é deprimente, é vossa, é propriedade vossa e isso de alguma maneira morreu. Também já falámos destas histórias das profissões que vão desaparecer ou ser reajustadas e não tínhamos dúvidas que há. Eu neste momento, se fosse tradutora, ou me especializava num nicho, ou então teria muito medo, porque os sistemas fazem coisas incríveis. E depois isto, pronto, é como tudo na vida, pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Isto foi no Jornal Público há dias, a história de decidir o que é que se vai bombardear baseado em IA, que pronto, é uma tristeza. Conclusões, imensas oportunidades, também imensos desafios e nós estamos ainda a dar os primeiros passos com estas novas tecnologias ao rubro como estão atualmente, ok? Pronto, muito obrigada. Muito obrigada a nós. Agradecer quer ao Dr. Carlos e quer à professora Luísa pelo tempo, porque estão a facilitar imenso o meu trabalho, estão a ser muito cumpridores, agradecemos imenso. E agora, não querendo pressionar, mas passo então a palavra à professora Filipa. É o seminário, não é o teu? É o que diz seminário, que não sei o quê. Ok, eu já estou a abrir para ficar mais coisa. Não vai ser outra vez um drama para isto ligar. Desculpa. Tem de aumentar, não? Não, eu acho que deixa só fazer... Na câmera eu vejo muito mal. O view. Este? É isso. Oh. Tá, boa. Ups. Bom, muito bem, boa tarde a todos, bom dia. Muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado também pelo convite. Endereço também os meus cumprimentos aos colegas de painel e a todos os presentes, particularmente a quem se dirige esta comunicação. Aos nossos jovens, muito obrigada por estarem aqui connosco, por utilizarem o vosso tempo também para... Sim, para utilizarem o vosso tempo para pensarem connosco todas estas questões. À semelhança da professora Luísa, eu também não consigo responder à questão que me foi lançada e é muito interessante ter ouvido quer o professor Antunes, quer a professora Luísa a falar anteriormente, porque parece que combinamos. Verdadeiramente o que eu vos trago hoje, mais do que qualquer resposta, são mais perguntas, alertas e caminhos, ou pelo menos propostas de caminho. Este seminário e esta, como inicialmente nos tinham apresentado, este desafio surgiu no âmbito de um projeto que coordeno na Universidade de Lusíada sobre direitos humanos na era digital e privacidade. Portanto, o que procuramos verdadeiramente é algo já muito antigo, começou já há alguns anos, 2015, 2016,
com o Sr. Professor Gomes Canutilho, que nos lançava este desafio, ou seja, repensar os direitos humanos na era digital, tendo em conta estas dimensões trinitárias da dignidade da pessoa humana, da inteligência artificial e da sustentabilidade social, ou seja, reconstruir e compreender estes sistemas de inteligência artificial com um enquadramento que não há de ser super especializado, mas um enquadramento que dê espaço ao diálogo. Portanto, trago-vos aqui uma reflexão, até porque a minha área de especialização é Direito Constitucional Comparado e não podia deixar de trazer o direito comparado por conta do diálogo que vai proporcionar. Verdadeiramente, agora todos falamos muito de diálogo, mas o direito comparado, ou comparação de direitos, depois, bom, a doutrina divide-se, mas permite este espaço de diálogo e de uma outra visão sobre outras áreas do saber e esse contributo de outras áreas do saber que é fundamental para a construção do direito, para a construção destes enquadramentos. Portanto, o elemento básico do diálogo e também esse instrumento para ultrapassar um discurso ultra especializado. Bom, trago-vos, vou tentar, não sei se vou conseguir, sou a mais indisciplinada de todos os oradores, provavelmente, por isso fiquei para o final, mas gostaria de vos trazer estas 4 apresentações. Uma delimitação conceptual e contributos, acima de tudo, da neurociência. Por isso, quando ouvi o professor Antunes falar sobre António Damasio, pensei, uau, combinámos, porque verdadeiramente começamos precisamente por aí, pela importância da neurociência para estas questões. Depois, dimensões que têm que ver com a perspectiva comparada, no âmbito ético, jurídico e também os desafios colocados no âmbito social e cultural, benefícios e desafios e aspectos prospectivos e eventualmente pseudociência, e eu coloco aqui também umas interrogações, vamos ver se conseguimos. Bom, porque é que trazemos aqui os contributos da neurociência? No essencial, porque a inteligência artificial e estes sistemas, como falava o professor inicialmente, tem que ver com escolhas, escolhas humanas ou escolhas de inteligência artificial. Bom, estes contributos da neurociência, partindo também de António Damasio, vêm-nos dizer o quê? Que a inteligência humana depende de 2 dispositivos. Depende da mente, a mente verdadeiramente funcionando entre o sentimento e a consciência. E quando falamos de sentimentos, falamos de homeostase, portanto, destes sentimentos homeostáticos que vão congregar algo no âmbito da escolha humana que é único do ser humano por conta de termos um substrato orgânico, ou seja, os nossos corpos, o nosso cérebro, a forma como cada um funciona é algo único para cada ser humano. E isso vai, de uma forma ou de outra, contribuir para a escolha humana. Bom, trago-vos aqui frases para refletirmos, não é? António Damasio diz-nos que vivemos a vida a sentir, ou raciocinar, ou ambas as coisas, tudo ao mesmo tempo. Mariano Sigmund também vai no mesmo sentido e, de facto, diz que somos o que decidimos, mas o que decidimos enquanto seres humanos é algo que é diferente de uma decisão em inteligência artificial. As escolhas de inteligência artificial verdadeiramente têm esta dimensão probabilístico, matemático. Trago-vos aqui a hipótese do algoritmo mestre, também trabalhada por Pedro Domingos, mas verdadeiramente tem que ver com isto, ou seja, são escolhas que não dependem, pelo menos por agora, vamos ser cautelosos, mas por agora não dependem de um substrato orgânico. Portanto, escolhas de inteligência natural ou inteligência humana e inteligência artificial são diferentes. Não é? De facto, existe uma dimensão de afeto, que António Damasio também nos vem dizer, que é retirada no âmbito da robótica e da inteligência artificial. Bom, mas será um benefício retirar esse universo dos afetos? De facto, a inteligência natural tem essa vulnerabilidade que é algo característico também do ser humano. Portanto, as escolhas de inteligência humana são necessariamente diferentes das escolhas de inteligência artificial. Isso leva-nos a uma outra questão, ou seja, se são assim diferentes, não é? Pensando nos contributos da neurociência, de facto, então, e as escolhas no âmbito de princípios éticos? As escolhas no âmbito jurídico, no âmbito social e cultural, serão também resultado das escolhas ou das decisões humanas. O professor dizia inicialmente, temos de pensar verdadeiramente o que estamos a autorizar quando cedemos os nossos dados. Nada contra, mas termos uma decisão consciente e informada é fundamental. Percebermos exatamente que autorização é que estamos a dar, que dados é que estamos a fornecer, porque é que estamos a fornecer esses dados, lá está, para quê, o porquê e para quê.
E se no final decidirmos muito bem, é isto que quero fazer, perfeito, mas que seja uma escolha esclarecida, uma escolha com um consentimento, tal consentimento livre e informado, mas verdadeiramente livre porque verdadeiramente informado, não é? Portanto, quando vos falo da neurociência, de facto um jurista, de repente falar de neurociência, bom, sim, tem que ver com esta dimensão justo comparada, nós temos de facto de congregar isso no nosso projeto de investigação. Estou a olhar aqui para o professor João Mesquita, que é de comunicação e multimédia, que é do nosso projeto de investigação. Portanto, congregamos no âmbito do direito muitas outras dimensões que são fundamentais para a construção deste caminho. Bom, sobre dimensões éticas, sobre a relevância das escolhas, pois, bom, escolher que dados de treino fornecer, selecionar os algoritmos, as escolhas no âmbito do modelo, da construção de modelos matemáticos, que escolhas é que os seres humanos estão a fazer? E será que são essas escolhas que queremos fazer verdadeiramente? Bom, acima de tudo, particularmente quando falamos na seleção de dados de treino, é importante termos em atenção alguns princípios éticos já sublinhados pela Unesco há algum tempo, 2022, mas acima de tudo que não sejam dados de treino enviesados, ou seja, com o tal bias, não é? Essa justiça e equidade, a questão da sustentabilidade, falávamos há pouco, por exemplo, o arrefecimento destes sistemas significa um consumo de água que é significativo. Será que todos temos consciência disso? Quando armazenamos os dados, quando utilizamos estes sistemas, bom, são escolhas, verdadeiramente. A transparência, a responsabilidade, quer dos fornecedores destes sistemas, é também algo que deve ser observado, mas dependerá das escolhas. Existem, também do ponto de vista da ética, creio que já não terei muito tempo, mas ainda assim, do ponto de vista da ética, a construção destes Artificial Moral Agents, ou seja, agentes artificiais morais, que tem que ver também com a ética que vai sendo pensada para estes sistemas. O professor José Gonzalez, que é co-coordenador também do nosso projeto de investigação na área do direito privado, tem desenvolvido muito estas questões e em conjunto, em coautoria, verdadeiramente temos trabalhado sobre estas 4 dimensões. E a quarta, Full Ethical Agent, falamos no essencial de algo que poderá vir a existir, mas estes agentes morais, artificiais, com uma capacidade de decisão próxima, eventualmente. Mas, como vos digo, inexistindo o substrato orgânico, dificilmente será aproximada a uma escolha humana. Depois, num nível ainda mais básico, aquela linha A, Ethical Impact Agents, por exemplo, um despertador ou um sistema de gestão em momentos de catástrofe ambiental e que tenha aqui um poder de decisão. Portanto, é desse nível que falamos. Não vamos ter muito tempo, mas esta questão já vem sendo discutida desde há muito tempo. Temos ali o Joshua Gellers, que já nos vai falando sobre isto, e também dimensões de pós-humanismo da professora Lúcia Aguiar, que tem trabalhado connosco também sobre estas questões. Principais dimensões jurídicas, creio que não vamos ter muito tempo, mas queria destacar pelo menos estas 3 que os meus estimados colegas já foram adiantando também. Por um lado, a dimensão dos direitos de autor, também as aplicações na justiça e a privacidade e proteção de dados. Bem, se calhar a mais imediata tem que ver com a privacidade e a proteção de dados, que do ponto de vista jurídico vem sendo desenvolvido já há algum tempo, para além, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Trabalhamos também com os nossos colegas brasileiros e destaco aqui o Marco Civil da Internet. Atualmente, no Brasil também a Lei 2338/23, que está em construção, o tal Marco da Inteligência Artificial, muito à semelhança do Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia, com algumas diferenças, obviamente, mas em todos eles encontramos a necessidade de se falar em níveis de risco diferenciados. E aqui o artigo 6º, o tão afamado artigo 6º do Regulamento da Inteligência Artificial, não é, que tanta discussão e tanto debate trouxe, particularmente no final de 2023, para quem foi acompanhando também a elaboração deste diploma. Era algo já falado também no Brasil, por Isabela Ferrari, e no essencial dividindo os sistemas de acordo com o nível de risco que representam para os direitos humanos e eventualmente aqui sistemas também absolutamente proibidos. Não vos vou cansar com questões muito jurídicas, até porque não temos tempo, mas de facto dizer-vos que as reuniões técnicas trouxeram muitos desafios, fomos acompanhando a par e passo, ali 24 de outubro, 6 de dezembro, de facto foram
muito difíceis, porque o artigo 6º vem trazer-nos aqui algumas restrições para sistemas de inteligência artificial que colocam um risco sério em sistemas sensíveis. Eu falo da saúde, da segurança. Temos aqui também o professor Carlos Antunes, que nos pode falar melhor sobre isso, a questão da cibersegurança também, e o que pode significar. Por isso, aquele nível de risco inaceitável significa sistemas de inteligência artificial definitivamente proibidos. Bom, agora perguntar-me, mas porquê que estamos a falar de repente sobre a experiência e sobre o enquadramento filosófico da experiência? Bom, verdadeiramente, anteriormente podíamos falar de experiência com esta dimensão subjetiva, do ponto de vista das provações, uma prova afetiva, sentimental e por outro lado, uma experiência jurídica exterior, prática, que tem um sentido objetivo. De todo modo, atualmente, creio que estamos em condições de afirmar que foi ou pode ser quebrada a tal barreira da consciência. Porquê? Porque, de facto, a experiência jurídica com essa dimensão exteriorizada e a experiência ética, de facto, não estão assim tão afastadas. Porquê? Por conta também da proteção e do âmbito de proteção que deve ser conferido aos neurodireitos. Porquê? Porque, de facto, temos aqui uma série de informações que são resultado dos dados cerebrais. Eu até vou voltar um bocadinho atrás. As iniciativas que estão a ver são do Brasil e do Chile para a proteção dos neurodireitos ou dos dados neurais, porque, de facto, existem tecnologias que atualmente permitem aceder à atividade cerebral que é única e que pode ser reproduzida. Portanto, existe aqui um âmbito de proteção que também já foi objeto de algum cuidado, e falo-vos deste projeto de lei do Brasil e também a alteração da Constituição do Chile já em 2021, precisamente para resguardar a atividade cerebral, bem como a informação que provém dessa mesma atividade cerebral. Bom, e depois temos o nosso regulamento, não é? Falo do Regulamento de Inteligência Artificial da União, que vem proibindo aqui alguns tipos de sistemas e permitindo algumas isenções. Eu chamo a particular a atenção para o artigo 6º e para o artigo 5º também. Bom, o artigo 5º, sei que não tenho muito mais tempo, mas deixar-vos aqui uma nota sobre este artigo 5º, sobre a identificação biométrica à distância e tempo real e a sua articulação com o artigo 9º do Regulamento Geral de Proteção de Dados. No essencial, quando analisamos, percebemos que torna-se urgente repensar o princípio, ou pelo menos pensar o princípio da proporcionalidade, porque fomos medindo, quer num, quer noutro artigo, e o princípio da proporcionalidade ganha aqui uma dimensão e um peso significativo. Portanto, perceber a operacionalidade prática, compreendê-lo melhor, estudar os seus subprincípios concretizadores, necessidade, exigibilidade, adequação, etc. Bom, é urgente. Trago-vos também esta reflexão do relator da Comissão das Liberdades Cívicas, que nos falava já no final, portanto em 2024, sobre os desafios que todos nós já vamos intuindo, que já vamos percebendo, mas de facto quando falamos de modelos educativos, e essa é uma das preocupações que enquanto professores ainda há pouco comentávamos, que nos vão ocupando verdadeiramente, tem que ver com o tipo de utilização. É tão bom quanto uma conversa de café utilizar todos estes sistemas, mas temos de perceber exatamente porque é que estamos a utilizar, para que é que estamos a utilizar, como é que estamos a utilizar, como é que essa utilização afeta as nossas competências. A professora Luísa falava há pouco da capacidade de jogar futebol, e o que é que isto significa? E no final perceber que essa escolha é nossa, é humana, verdadeiramente humana. Mas para isso é também necessário essa educação, essa literacia desde muito jovens, pré-escolar, creche, sim, porque não? Sim, de facto, vejo, eu sou mãe de uma bebé de 2 anos, portanto vejo que os colegas utilizam, portanto, se os bebés já vão utilizando, então tem de ser algo muito educado no sentido de construído, e acima de tudo com esta noção de como utilizar, para que utilizar e as consequências, e depois no final essa escolha. Bom,
não vos vou cansar com as aplicações da justiça, mas quero trazer-vos, no entanto, aqui algumas questões que são interessantes, que têm que ver com a utilização de realidade virtual e falo-vos em sede de audiência de instrução e julgamento. E como é que isso pode afetar também a inteligência humana do juiz? Porque, de facto, a inteligência humana do juiz é uma inteligência humana, não uma inteligência artificial. Bom, dizer-vos, vamos terminar por aqui, mas no essencial dizer-vos o quê? Que apesar de se tratar de um sistema de inteligência artificial, o impacto que causa em nós é real. Como vos trago aqui, Val Arari dizia, o medo continua a ser real. Amor é amor, medo é medo. Não importa exatamente qual é a sua origem, o impacto no ser humano é real. É importante termos também essa percepção. Muito obrigada pela vossa paciência. Obrigada. Agradecer então aqui a partilha de todos os oradores, agradecer também o facto de terem facilitado mais uma vez o meu trabalho, foram todos muito cumpridores do vosso tempo. E agora é a parte ingrata de tentar fazer um breve resumo do que foi aqui dito, para depois passarmos então a palavra a vós, que também são importantes aqui, para fazerem questões, alguma dúvida, alguma partilha que queiram aqui então ver respondido junto dos nossos oradores, está bem? Começamos então, tivemos o painel com o primeiro orador, do Dr. Carlos Antunes, que começou-nos por despertar a questão da consciência, do nosso pensamento, da questão de o que é isto da inteligência artificial, que não é algo novo, tal como a professora Luísa também disse, não é algo novo, e falou também aqui da questão dos responsáveis pela inteligência artificial. Quem é que faz a inteligência artificial? Quem é que a pensa? E também falou da questão dos utilizadores. Quem é que a utiliza e a forma consciente com que deve aqui utilizar. Dizer-vos aqui que, efetivamente, não combinaram, mas foi um casamento perfeito a três, porque foram-se complementando e foram, ao mesmo tempo, falando de diferentes temas, mas, ao mesmo tempo, tocando em pontos fundamentais e muito parecidos, em alguns casos, com diferentes perspectivas. Também aqui a questão da substituição da questão da inteligência artificial deve ser no sentido de ajudar e não de substituir. Também falou-se aqui esta questão com o Dr. Carlos Antunes. E aqui, por último, falar-vos então, estou a tentar resumir, peço desculpas, está a ser algo assim improvisado, falou-se aqui também da questão dos utilizadores da inteligência artificial, que abarca aqui um conjunto de responsabilidades e porque é que se usa realmente a IA. E usamos, mas devemos usá-la sempre de forma responsável. Por último, o professor terminou aqui, em parte com a chave de ouro, abordou aqui digamos assim, três partes da literacia digital. Primeiro, o uso responsável por parte das tecnologias. Segundo, os juristas devem ter esta parte da formação a nível de tecnologia. E, por último, quem trabalha a literacia digital também deve ter este conhecimento jurídico. Não sei se fiz de uma forma resumida, se fui ao encontro do que disse, mas tentei resumir aqui tendo alguns apontamentos. De seguida passamos então aqui ao testemunho da professora Luísa. A professora Luísa foi uma apresentação muito com imagens, o que nos permite, levamos para casa aqui a imagem não só da professora transformada em Barbie, como da parte da pintura, como também portanto, da transformação de uma pessoa realmente, como é que pode ficar parecida com. Isto é bonito de se ver, mas é de refletir porque tem a parte lúdica, como disse muito bem, mas tem a parte perigosa que também nós sabemos que existe e que alertou e muito bem para essa questão. Falou-se aqui também, mais uma vez, de usar de modo responsável, desde pequenos, desde tenra idade, a questão da inteligência artificial, desde a pré-primária, e a professora Filipa também acabou de falar nessa questão, porque quer as crianças desde cedo têm o contacto
com a parte das tecnologias, e os pais devem saber acompanhá-los e orientá-los nesse sentido. Há aqui uma grande responsabilidade também de quem educa, de quem acompanha, e de modo a orientar, digamos assim, o seu educando para que possa fazer um bom uso das tecnologias, nomeadamente aqui também da parte da inteligência artificial. A professora Luísa aqui também abordou várias questões, da questão de explicar alguns conceitos, da questão da inteligência artificial a nível, como já falamos, de criar imagem, de programar, que tem a parte muito positiva, mas deu um bom exemplo, que é: a inteligência artificial não vai estar a substituir o aluno a fazer o trabalho de casa, porque senão o aluno deixará de o fazer. O aluno não irá desempenhar o seu espírito crítico, tanto se falou na sua apresentação, de usar sim, mas ter espírito crítico, pensar: é isto está correto, é isto que eu quero, eu estou a fazer um bom uso, não estou a prejudicar ninguém. Penso que nos alertou muito também para essa questão. Deixem-me olhar aqui só para os apontamentos. Portanto, por último, falar então aqui da utilização equilibrada então aqui da inteligência artificial, de modo a não perder competências. Professora, não sei se fui ao encontro, mas tentamos aqui então fazer aqui um breve resumo do que foi dito. Por último, a professora Filipa alertou-nos mais uma vez para esta questão do direito, a questão do regulamento. Aqui uma parte fundamental foi falar da questão do regulamento da inteligência artificial. Levo comigo e vou pesquisar o artigo 5º e o artigo 6º, que falou tanto, que realmente nos permite aqui repensar e ver realmente o uso da inteligência artificial, mas também há uma lei que por vezes as pessoas desconhecem, mas que deve ser cada vez mais divulgada, e daí agradecer o seu testemunho, porque nós falamos muito do direito, e aqui peço desculpas, professor Carlos, falamos muito do direito a nível físico, parece que controlamos as coisas, mas parece que a nível digital sentimos muito inseguros, porque dá-nos a sensação que ainda não existem leis nesse sentido, e a professora Filipa vem-nos esclarecer nesse sentido, que exatamente a nível das leis, a nível da inteligência artificial. Falou-se aqui também da parte da inteligência natural versus artificial. Portanto, aqui a parte da componente humana, a parte sentimental, porque a inteligência artificial, parece-me, e corrijam-me se eu estiver errada, dá-nos aquilo que nós lhe damos. Portanto, isto, eu até vou fazer aqui uma comparação, que se eu estiver errada agradeço que me corrijam, para me ajudarem também a crescer e a refletir. A inteligência artificial poderá ajudar no diagnóstico, por exemplo, de uma doença, mas na interpretação desse diagnóstico é fundamental termos um médico. Portanto, penso eu, não sei, estou aqui a refletir convosco e já aqui a despertar algumas perguntas para o público também. E aqui é importante realmente pensarmos nesta componente humana, da parte emocional, da parte sentimental, que por vezes, mais uma vez lembramos, ela dá-nos aquilo que nós oferecemos efetivamente. Depois, a professora Filipa ainda falou aqui da parte da dimensão ética, da parte da transparência e da responsabilidade. A nível da ética na inteligência artificial, o impacto que tem, por vezes é implícito, outras vezes é explícito, e falou-nos por último da questão da proteção de dados e desta questão da experiência jurídica versus experiência ética. Pronto, não sei se consegui fazer aqui um breve resumo do que foi dito. E neste momento, passar-vos a palavra, que é mais importante ouvir-vos a voz. Estejam à vontade para fazer perguntas aqui aos nossos oradores, estejam à vontade para partilhar algo que queiram da vossa experiência do dia-a-dia. A palavra é vossa, estejam à vontade. Ok, Gabriel. Luísa. A apresentação, as fotografias, as imagens, o vídeo, já não me lembro como é a aplicação que eu instalei, não sei se estressar-me toda a pensar, eu não devia ter esta aplicação no meu telemóvel, mas também não sei se isto é muito, se não está a roubar-me alguma coisa, depois acabei por desinstalar. Posso procurar, fui ao Google Play, tipo lá por geração de vídeos, não sei o quê, e que não era espetacular, ou seja, aquilo tinha a Barbie que tinha piada, também tenho a minha versão em Spider-Man, que também tinha piada, e depois aquilo tinha só, tipo aqueles, como vocês chamam, os gigas chá, aqueles tipos todos musculosos e não sei o quê, tinha umas raparigas todas gigas e não sei o quê. Achei que não ia pronto, havia limites para o bom senso e acabei por não usar, mas se procurares, de certeza que encontras, e se calhar daqui a um ano encontras ainda coisas muito mais sofisticadas do que
Desculpa. Conseguiste ouvir o que eu disse? Ok. Eles aqui não têm microfone. Eles é que Ok. Não tem? Ok. Ok, obrigada. Eu não posso dizer que nós ouvimos todos. Nós não temos microfone. Ok, É só mesmo para facilitar. Mas eu tenho uma voz, eu consigo. Ok, obrigada. Obrigada. Agradeço, antes de mais, o facto de terem proporcionado aqui este momento. De facto, tenho preocupado bastante aqui a questão da utilização da inteligência artificial. Acredito que quem viveu ainda, ou quem vivenciou a parte analógica, depois toca aqui na questão tecnológica, se preocupa um bocadinho mais e percebe o que é analógica e o que é tecnológica. Okay? Quem viveu e quem nos anos 80, 90 sabe perfeitamente o que é uma cassete de vídeo, uma cassete de vídeo, sabe o que é um CD, um DVD, etc, etc. E hoje em dia também sabemos que é tudo o resto que vem daí. Okay? Preocupa-me termos jovens de faixas de 20 anos que são formados e que não sabem muita coisa. Preocupa-me. Eu prefiro, e tenho uma filha que está na faculdade, devia estar a acabar neste momento o curso, não consegue, tem 9 cadeiras por trás. Porquê? Precisa de pensar, precisa de saber fazer contas, precisa de saber fazer as coisas, efetivamente, e aprender. E graças a Deus temos lá professores da velha guarda. Portanto, tudo o que foi que ela conseguiu passar de cadeiras através de trabalhos, e acredito piamente que os professores que lá estão não têm tempo para ver N trabalhos de N alunos da faculdade, mas vão passando as cadeiras. E preocupo-me depois de termos no mercado de trabalho pessoas que efetivamente nos perguntamos o que é que uma pessoa formada na área A, B, C ou D aprendeu na faculdade. Relativamente aqui à questão da utilização do IA, da internet, etc. De facto, é algo que o programa Escolhas promove e temos aqui, na medida muito, temos aqui a questão das tecnologias e da utilização das mesmas com cuidados. Eu dou aula de 130 alunos aproximadamente no 5º ano, preocupa-me hoje, porque acho que, face àquilo que foi exposto, devo intervir mais cedo. Bom, não vou desistir, vou continuar a dar aulas até ao final desta geração com estas crianças e jovens, porque, acreditem, muitas delas consideram que comportamentos como ir fazer os trabalhos e buscar à internet, copiar e colar, é normal. Todas estas questões dos direitos de autor, a privacidade da internet, não para dar a password ao amigo. Não é porque o amigo diz, não, tu não és meu amigo, se não dás a tua password, tu não és meu amigo ou minha amiga. E isso existe. E é tentar explicar a estas crianças que o outro não tem o direito de estar a pedir a password, porque a password não é para passar para um adulto de confiança. E aqui a questão é, estou a educá-los neste sentido, mas as outras crianças às quais não consigo chegar, estes, para mim, tranquilizam-me que vão passar a mensagem e explicar aos outros, olha, a password é algo pessoal. Portanto, as questões da etiqueta, da segurança da internet, aqui as questões dos direitos de autor, da privacidade, N questões são fundamentais e lá está. Vou daqui a pensar, tenho que intervir mais cedo, porque uma das coisas é de facto o público-alvo apenas desde os 6 anos, sim, e vou pensar que de facto se calhar tem que ir mais cedinho. Intervir não nos quintos, mas na pré. E pronto, é basicamente isto. Agradeço-vos por estarem aqui. Aqui a questão da vossa intervenção de IA e direitos humanos como garantir a ética e equidade no mundo digital, acabamos todos por não saber muito bem e ter todas as incertezas do mundo.
não vou continuar a lutar para que a utilização da internet e tudo que chega à mão da mesma seja o mais saudável possível, mas tenho estas questões todas que vocês levantaram, destas questões que nós não queremos chamar de medos, mas que ao fim e ao cabo são incertezas, porque nós não sabemos onde isto vai parar. Tem de facto mais-valias fantásticas, mas tem aqui muitas questões se nós não nos prepararmos, e acredito que todos nos escolhas que trabalhamos com as crianças e jovens vamos trabalhar no sentido de que as crianças e os jovens com os quais trabalhamos, bem como familiares, que percebam que estas questões estão todas a ser levantadas, que nem pessoas que estão a estudar há anos estas questões da inteligência artificial, das tecnologias, sabem respostas quanto mais nós, mas aqui o prevenir é o prevenir que nos tem que mover. E agradeço mais uma vez. Obrigada pelas vossas palavras. Obrigada, Patrícia. Ok. À professora Luísa, estava a perguntar porque está na área da informática. Isso, e como você referiu, que a inteligência artificial está a ganhar é muito boa na programação, e eu tenho planos na minha vida que alguém chega à área da informática, se acha que a inteligência artificial é capaz de tirar o emprego às pessoas dessa área, e acha que alguém da minha idade, se calhar daqui a 20 anos, não tem emprego. É uma boa pergunta e eu tenho-me perguntado isso, e é verdade que o mercado já está diferente do que estava há 5 anos. Ou seja, há 5 anos nós tínhamos quase que lutar para os nossos alunos não começarem a trabalhar enquanto estavam a fazer as teses de mestrado, porque eles iam todos para o mercado de trabalho e depois não faziam nada, era uma desgraça. Agora eles continuam a ter bons empregos, mas já não está o espetáculo que foi há uns anos. O que eu acho, e eu por acaso tenho-me perguntado, tenho pensado, eu devia começar a entrevistar tipo a CEOs de empresas para ter ali um feeling do que é que eles estão à procura, o que é que isto está a acontecer. O meu feeling é, tu precisavas de 10 informáticos para fazer um trabalho, agora tens 8 informáticos ou 7 que têm a ajuda de uma IA que faz com que eles façam as coisas muito mais depressa. Ou seja, não é a IA que vai substituir o programador, mas é a IA que vai facilitar a vida do programador, e ao facilitar a vida do programador, se calhar em vez de precisares de 10 pessoas, precisas de 7, percebes? E é aqui eu acho que o mercado, este 30%, não sei qual é a percentagem, não é? Estou a dizer números ao calha, mas este 30% se calhar já não é tão fácil para um informático como era. Vai haver aqui uma pequenina. Agora, não me parece que seja uma profissão que vá desaparecer, e eventualmente um dia serás meu aluno lá no técnico e será com muito gosto. Portanto, eu por acaso tenho uma opinião muito positiva. Eu acho que os meus alunos são maravilhosos. São bons. Eu acredito no que lhes estamos a ensinar, ou seja, eu vejo os miúdos do ALAS ao primeiro ano também, e vejo aqueles miúdos a começarem a programar aquela coisa do isto não se percebe nada, não sei o quê, no dia seguinte aquilo já correu um bocadinho melhor. É duro, ou seja, não é uma coisa instantânea, e eu acho que isto que também falou é a aprendizagem não é toda fofinha. Nós podemos tentar facilitar, dizer umas piadas, fazer lá umas coisas engraçadas, mas há aquele processo que implica alguma luta, alguma resiliência, e eu acho que é aí que nós fazemos. Eu acredito que nós fazemos este trabalho bem feito, e acredito que os alunos também o absorvem bem e também o fazem bem, e acredito que os nossos alunos de informática são maravilhosos. Eu tenho bom orgulho neles. Eu tenho uma pergunta, talvez para os três, mas sobre quem é que estaria apto a fazer a literacia digital? Ou seja, se trabalho numa divisão de juventude, trabalho com jovens, e se nós tivéssemos que contactar alguém, seria mais da questão jurídica, seria mais da questão da inteligência artificial, ou seja, quem e como podíamos contactar. Tem uma outra questão, que foi recentemente a conta de Instagram do meu filho foi roubada. Isto também não sabemos se é bem por uma inteligência artificial, se não. Portanto, tive muita dificuldade em denunciar isto até chegar ao Centro Nacional de Cibersegurança. Foi a única entidade que eu cheguei através de muito esforço e muita pesquisa. Portanto, aqui, se existe outro tipo de sinalização ou de entidade que a gente possa fazer denúncias ou receber respostas, porque eu fiz a denúncia mas ainda não recebi a resposta,
se vocês também têm algum contato de alguém que possa realmente que cuide deste tipo de situação quando se chega às leis ou quando se intervém na identidade de pessoas. Vou passar aos meus colegas para não falar o tempo todo. Eu por acaso tenho gosto em lhe indicar já a pessoa que está aqui. Se precisar de alguém para fazer literacia digital, tem o Centro Internet Segura, que tem aqui a sua responsável, que é a Sofia Rasgado. O Centro Internet Segura, que também faz parte depois de uma coligação de outras entidades, que é o GILM, não é? E fazem um conjunto não só de ações de sensibilização e de formação direta, como depois têm até materiais disponibilizados para ajudar nessa formação. Tem o Zigzag na net, que é a grande publicação e que podem utilizar e que disponibilizam às escolas e aos formadores e aos educadores e tutores e, portanto, o Centro Nacional de Cibersegurança tem já este trabalho que vai fazendo e tem este grupo dedicado, que é uma forma direta de terem materiais e de poderem ajudar, não é? Quando falamos da literacia digital naquilo que é desde as idades mais pequenas, é a primeira recomendação que faço. Agora é claro que é preciso, antes de fazer contactos, é preciso preparar a literacia digital e ela não está preparada ainda, não é? Nós vivemos num tempo em que as coisas evoluem muito mais depressa do que nós as pensamos. Nós passamos a maior parte do tempo a olhar por cima do ombro, porque quando andamos por isso, o que é que aconteceu lá atrás, o que é que mudou que eu não dei conta, não é? Portanto, as coisas estão a evoluir muito rapidamente e a literacia digital tem que ser repensada no seu todo, porque está a ser pensada muito por eixos, por verticais. É dizer, por exemplo, aqui há uns anos atrás, quando se pensava em literacia digital para a terceira idade, ajudava-se a terceira idade a abrir uma conta no Facebook. Hoje não sei se ninguém recomendaria isso. Ou seja, a inteligência, esta evolução rápida das tecnologias faz com que tenhamos que repensar a literacia digital antes da própria utilização do digital e depois no seu acompanhamento. E se calhar o primeiro conselho de literacia digital é, em caso de dúvida, não use. Até tivemos aqui o exemplo da professora Luísa que disse: eu instalei, mas depois fiquei a pensar, o que é que isto será que está aqui a fazer dentro do meu telemóvel que eu não percebi, porque eu tenho que dar uma série de consentimentos para instalar, não é? E também é muito interessante depois pensarmos na questão das políticas de segurança das próprias apps e das lojas de apps e a forma como essas apps têm acesso às lojas e o que é que aquela pergunta muito inocente que nos fazem quando instalamos, por exemplo, nos iPhones uma aplicação que nos diz pedir a aplicação para não seguir, a pergunta desde logo é porque é que tinha que seguir. E o argumento é porque nós queremos melhorar a qualidade, queremos melhorar a capacidade de interação e de conhecimento utilizador, uma experiência customizada. A experiência customizada é no alfaiate. Não. O resto não é experiência customizada, é controlo. Não é? Na própria forma como somos alimentados por aquilo que nos querem mostrar e que querem que compremos ou que querem que visualizemos nas redes sociais, não é? Portanto, assim, de uma forma muito curta, dizer isto. Há já quem esteja a trabalhar nisso e, portanto, também não vale a pena inventar a roda, é começar a trabalhar com quem já está a trabalhar nisso, mas é preciso repensar a fundo a questão da literacia digital. Mais alguma dúvida, alguma questão, alguma partilha? Estejam à vontade. E sim, sempre que encontrarem alguma coisa que seja complicado do ponto de vista da cibersegurança, denunciem, comuniquem. No site do Centro Nacional de Cibersegurança tem o formulário de comunicação e tem o e-mail. Se começarem a receber mensagens no WhatsApp ou coisas do género, ou mails
com coisas absurdas ou com pedidos para carregarem links para fazer pagamentos, seja da EDP, da Autoridade Tributária, denunciem esses e-mails e esses links, porque é a maneira que o Centro Nacional de Cibersegurança tem de ir investigar e perceber as fontes. Portanto, esse papel ativo também é importante, denunciar. Em caso de dúvida, denuncia-se. Se depois se confirma que não havia nada certo, por exemplo, conto-vos só isto rapidamente. Uma colega minha há dias mandou-me um e-mail e não sei por que razão o e-mail dela desformatou. E eu denunciei o e-mail de uma colega de trabalho e depois fui-lhe dizer, olha, denunciei o teu e-mail e nós trabalhamos todos no Centro Nacional de Cibersegurança porque aquilo vem tudo desformatado e, portanto, das duas uma, ou tu não sabes escrever ou então isto não é certo, não é? Ou seja, é uma imagem só para dizer, denunciem, porque é a maneira que o Centro Nacional de Cibersegurança tem de fazer o seu trabalho. Obrigada. Eu já agora, se me permitem, completando aqui a informação que o Carlos estava a dar, eu a seguir vou fazer um workshop onde vou falar sobre os vários recursos do Centro de Internet Segura. Mas, de facto, existe uma linha, que é a linha Internet Segura, que é uma linha de apoio e esclarecimento por um lado, portanto, é a versão helpline, e há uma versão hotline. Esta linha é operacionalizada pela APAV e é de acesso gratuito e anónimo. Portanto, sempre que precisarem de apoio, esclarecimento, situação de ciberbullying, etc., podem ligar para esta linha de apoio. Tem técnicos especializados que vos podem acompanhar. E, por outro lado, no site existe um espaço onde vocês podem denunciar, e aí é diferente, são URLs onde vocês, de alguma forma, pensem que estavam em contacto com conteúdo ilegal. Portanto, há estas duas vertentes e fica aqui para todos, acredito que vão no workshop, portanto, ficam já aqui a informação dada. Obrigada. Obrigada a nós. Só porque há bocado perguntou se quiséssemos contactar, se deveríamos contactar alguém que viesse falar da parte jurídica ou mesmo da parte mais tecnológica da IA. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que aquilo que disse há pouco de os juristas têm que saber a parte de tecnologia, as pessoas que trabalham em tecnologia têm que saber a parte jurídica, ou pelo menos um mínimo. Isto, pronto, isto é um dos problemas que eu me tenho estado a pôr, que é, eu trabalho faço a minha investigação no INESC-ID, aí nós temos um gabinete de apoio jurídico e eu durante, sei lá, 20 anos nunca lá pus os pés, nunca precisei de nada, e nos últimos 2 anos eu já devem-me odiar que eu de vez em quando vou lá bater à porta a dizer, epá, tenho agora um projeto em que estamos a trabalhar com pessoas de veterinária e estamos a fazer detecção de asma em cavalos através de uma app. Então a pergunta era, os cavalos não têm o mesmo direito de privacidade que nós humanos, mas, quer dizer, eu não posso estar a filmar um cavalo com asma e publicar uma imagem do cavalo com asma na net porque ele tem um dono e o dono se calhar não quer que se saiba que o cavalo tem asma. Pronto, isto é um exemplo simples. E são estas coisas que nós realmente não sabemos nada. E o que eu sinto agora é preciso ter quase, não digo um guarda-costas, mas preciso de ter quase um advogado atrás para ter a certeza que não estou a fazer, ou seja, há uma parte quase ética que tem a ver com a nossa consciência moral e que nós conseguimos dizer, óbvio, que eu não vou fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, mas depois há um conjunto de coisas que já têm a ver com uma regulação que nós às vezes não sabemos e podemos estar sem querer a escapar-nos qualquer coisa e depois é muito desagradável para toda a gente, não é? Pronto. Eu faço, é só uma brincadeira, só uma provocação. Portanto, o jovem lá atrás estava com dúvida se a informática daqui a 20 anos tem trabalho. Se for para direito, tem trabalho de certeza. Muito bom. Mais alguma dúvida, alguma questão? Não? Então, agradecer aos nossos oradores, também agradecer a todos os presentes. Vamos fazer então uma pausa de 10 minutos, dar-vos nota que ao meio-dia e 5, quem está inscrito para o workshop número 1 será nesta sala, o workshop número 2 será na sala de formação número 1, que fica aqui mesmo ao lado.